Meu nome é o professor Rony, da disciplina de língua portuguesa, e hoje nós vamos ver tipos de predicado, né? Conteúdo específico aí do nono ano, tá? Quando nós falamos de predicado, né, ou tipos de predicado, obviamente a gente precisa inserir o predicado dentro do contexto do universo gramatical, né? Então o que acontece? O predicado ele está dentro do que a gente chama de termos essenciais da oração. Então a gente obviamente precisa primeiro entender o que é o predicado, né? Dentro dos termos essenciais e sua relação justamente com o sujeito, né? Então eu coloquei aqui alguns tópicos referentes a os termos essenciais da oração, né? Dentro do contexto gramatical a gente vai ter termos essenciais, integrantes e acessórios, né? O que é que são os termos essenciais? São aqueles termos, aquelas palavras fundamentais, né? Sem eles não há discurso, né? Ou seja, o sujeito predicado nós usamos no nosso cotidiano, né, inconscientemente, porque faz parte da nossa comunicação verbal e escrita, né? Sem o sujeito e o predicado, a gente usa isso inconscientemente, então sem o sujeito e o predicado seria praticamente impossível formar frases, né? Formar justamente um discurso compreensível. Então por isso são chamados de termos essenciais, tá? Termos integrantes e os termos acessórios. Os termos integrantes são aqueles que completam o sentido, então a gente tem aqui objeto direto, indireto, por exemplo, que a gente vai precisar para entender os tipos de predicado, tá? Complemento nominal, tá? E os termos, e a gente tá passiva, e os termos acessórios são justamente aqueles termos, aquelas palavras que expressam uma informação extra, uma informação adicional, que não é fundamental, né? Ela apenas caracteriza ou especifica uma determinada palavra, né? Uma determinada informação dentro da frase. Então a gente tem adjunto nominal, adjunto adverbial, né? E assim sucessivamente, tá? Lembrando o seguinte, pessoal, que os termos essenciais, integrantes e acessórios, elas fazem parte justamente do que a gente chama de relações sintáticas, ou seja, uma palavra, certo? Depende justamente da outra para construir um sentido, há uma dependência de sentido, uma relação de sentido entre palavras. Então é isso que é justamente a sintaxe. E o sujeito e o predicado, ou melhor, e todos esses termos, integrantes essenciais e acessórios, fazem parte da sintaxe, tá? Mas o que é que seriam, o que é que seria sujeito e o que é que seria predicado, tá? Então, o que acontece? Eu já falei para vocês que o sujeito e o predicado são os termos essenciais, tá? O sujeito é justamente aquele do qual se diz alguma coisa, né? E o predicado é justamente toda a informação referente ao sujeito, né? Conceitualmente a gente tem esses dois conceitos, né? Mas professor, como é que eu vou identificar o meu predicado, né? Obviamente nós precisamos vê-los aqui no contexto, dentro da frase, e aí no primeiro momento nós isolamos o sujeito, tá? E o que resta vai ser justamente o predicado, tá? Lembrando o seguinte, né? O sujeito e predicado, eles vão estar sempre aí no mesmo contexto aqui de frase, né? Eles não vai existir nesse contexto, não vai existir sujeito sem o predicado, tá? É claro que a gente vai ter uma exceção que são as orações sem sujeito, mas isso é um contexto específico, tá? Então, dentro daquilo que a gente está mencionando, né, a gente vai ter aqui a identificação do predicado e do sujeito, tá? Então, eu tenho aqui esse exemplo. A criança contou a novidade, né? Então, quem contou a novidade? No caso, a criança. Então, eu já vou identificar aqui e isolar o meu sujeito.
Mas professor, como é que eu faço isso? Simples. Dentro da frase, nós identificamos o verbo e fazemos a pergunta antes do verbo, né? Ou seja, quando eu faço a pergunta o que ou quem antes do verbo, eu vou ter aqui como resposta o meu sujeito. A partir disso, a gente isola o sujeito e o que sobra a partir do verbo vai ser o predicado, tá? Então, o verbo, ou melhor, o predicado ele vai ser encontrado a partir do verbo. Encontrando aqui o verbo e isolando o sujeito, né? Ou seja, a gente isola o sujeito, o que sobra vai ser o predicado. Então, eu tenho aqui um exemplo, né? Vamos retomar o exemplo. Quem contou a novidade? A criança, sujeito, né? Isolando o sujeito, as demais palavras formam o predicado, que é contou a novidade. Dando continuidade, a gente vai ter dentro do predicado, já que a gente já identificou, né? E a gente sabe que todo predicado vai ser uma informação referente ao sujeito. Então, vocês têm duas formas de encontrar o predicado. Ou você faz a pergunta ao verbo, isola o sujeito e o resto é o predicado, ou a partir justamente dos conceitos, tá? Referente principalmente ao predicado. O predicado vai ser o quê? Toda informação que se refere ao sujeito. E o sujeito é aquele de quem se diz ou de que se diz alguma coisa, tá? Então a gente vai ter esses duas formas, né, de identificarmos, tá? Predicado, aqui, vamos para os tipos de predicado. Encontrando o predicado, a gente vai ter as classificações do predicado. Predicado verbal, nominal e verbo nominal. O predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo transitivo ou intransitivo. Galera, é o seguinte, ó, núcleo é justamente o que a gente vai ver a seguir. É a palavra mais importante, né, de um período verbal. No caso aqui, o período analisado é justamente o que? O predicado. Então, a palavra mais importante vai ser o núcleo, tá? A gente vai chegar daqui a pouco lá no núcleo. Então, o que acontece? O predicado verbal é aquele que tem como núcleo um verbo transitivo ou intransitivo, ou seja, o verbo que necessita de complemento, verbo transitivo, e o verbo intransitivo, um verbo que não necessita de complemento, né? Temos aqui justamente o que a gente chama de verbos de ação, né? Que são justamente esses verbos transitivos e intransitivos, né? Eu tenho aqui, por exemplo, ó, os jogadores andam pelo gramado, né? Então, o núcleo vai ser o verbo andar, né? Ou seja, verbos que expressam a ação, só que aqui a gente vai ter um verbo que ele é, no caso, intransitivo, ou seja, um verbo que não necessita de complemento, tá? A gente vai aqui dando continuidade, né? Nós vamos ver justamente outros exemplos, né, de predicados verbais, tá? Só que aqui a gente vai ver a questão dos verbos transitivos. O que é um verbo transitivo, né, para a gente entender o predicado verbal? O verbo transitivo vai ser justamente aquele verbo que necessita de uma informação que complete o seu sentido. Ou seja, o próprio sentido da palavra transitar, né, que vem de trânsito, né, o que acontece de sequência? O que acontece? A ação verbal, ela não, a ação de gostar, no caso aqui, ó, o menino gosta de música, a ação verbal não se encerra no verbo gostar. O verbo gostar, ele precisa de uma informação que complete o seu sentido, para que a frase tenha o seu sentido completo. Então, quando eu tenho um verbo de sentido incompleto, a gente chama de verbo transitivo, ou seja, a sua ação não se encerra no verbo e transita, no caso, para o seu complemento, no caso aqui que é de música, né? Ou seja, o seu objeto, né? No caso aqui a gente tem um objeto indireto, que é o complemento do verbo gostar, certo? Para isso, o que a gente faz? Fazemos a pergunta após o verbo, né? De o que, ou de quem, né? Ou gosta
de quê? De música. Lembrando, a pergunta feita ao verbo é a pergunta que deve ser feita após o verbo, para a gente saber se o verbo é transitivo ou intransitivo. Não confundir com a pergunta feita antes do verbo, para que a gente possa encontrar o sujeito. Pergunta feita antes do verbo, encontra o sujeito. Pergunta feita após o verbo, encontramos aqui o seu complemento, tá? Então, dando sequência, né, aqui é o predicado verbal, né, a gente vai ter a questão do verbo intransitivo, tá? O verbo intransitivo é aquele que tem o seu sentido completo, ou seja, a ação verbal, né, ou seja, a ação que é feita pelo sujeito, ele acaba no verbo, né? Então, o que acontece? Minha filha nasceu, né, saudavelmente. Mas, professor, e saudavelmente aqui? Ele não é uma informação referente ao verbo, não? Ele é, sim, uma informação referente ao verbo, só que não é uma informação essencial, certo? Para que o sentido da frase seja construído. A gente pode comprovar isso quando a gente tira a palavra saudavelmente. A frase continua com sentido, certo? Se fosse, no caso, um complemento do verbo nascer, por exemplo, a frase perderia totalmente o sentido, ou seja, saudavelmente é o que nós vamos chamar de um termo acessório, ou seja, aquele termo que apenas serve para dar uma informação a mais, tá? Então aqui, predicado verbal, verbo intransitivo, tá? Predicado verbal também formado por um verbo transitivo, tá? Então, ó, o predicado verbal é formado tanto por um verbo intransitivo quanto por um verbo transitivo, tá? Dando aqui sequência, né, aos tipos de predicado, a gente vai agora para o predicado nominal, tá? O predicado nominal, ele vai ser formado por um verbo de ligação, tá? E o predicativo do sujeito. Então, lembrando o seguinte, se no predicado verbal a gente tem um verbo significativo, né, mais um complemento, né, ou não, né, se a gente for parar para analisar o verbo intransitivo também, que ele não necessita de complemento, já o predicado nominal, né, ele já é diferente, ele é formado por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, né? Então, o que acontece? O que é um verbo de ligação? Um verbo de ligação é um verbo que serve, como o próprio nome já diz, para ligar o sujeito à qualidade referente a esse sujeito. A gente vai ver isso aqui na frase, ó. José é feliz, né? Eu tenho o verbo ser, que indica um estado de espírito do sujeito, né? E esse verbo, ele serve como um elemento que vai ligar, no caso, o predicativo feliz, a gente vai falar o que é predicativo daqui a pouco, ao sujeito. Então, o predicado nominal ele é formado por um verbo de ligação mais um predicativo do sujeito, né? Então, a gente tem aqui, ó, lembrando, núcleo do predicado nominal, né? A gente vai ter a palavra mais importante dentro do predicado nominal, né? Que constrói o sentido, né? A gente vai ter o que a gente vai chamar de predicativo, que é a qualidade referente ao sujeito. Núcleo do predicado verbal, né? A gente vai ter sempre o verbo, né? O verbo que a gente chama também de verbo significativo, né? Que é o verbo transitivo ou intransitivo. Temos aqui, ó, entendendo aqui o predicado nominal, né? Então a gente tem o que é um predicativo. O predicativo vai ser sempre a qualidade referente ao sujeito. Então a gente tem, ó, João é estudioso. Estudioso é um predicativo do sujeito, por quê? Porque é uma característica referente ao sujeito. Essa característica, ela é ligada ao sujeito por meio de um verbo de ligação. Então isso é um predicativo, né? E lembrando, pessoal, nunca esqueçam, predicado nominal, ele é formado sempre por um verbo de ligação, que é um verbo que indica estado, tá? Mais um predicativo, certo? Aqui, dando sequência, né, a gente vai falar um pouquinho sobre os verbos de ligação, né? Os verbos de ligação, eles têm essa característica, né, de ligar o predicativo ao sujeito,
certo? E eles expressam uma ação, ou melhor, eles expressam um estado de espírito do sujeito, né? Ou seja, o significado dos verbos de ligação se refere justamente a esse, a um estado referente a um sujeito, né? Então, o estado pode ser permanente, né? A criança é obediente, o estado pode ser transitório, né? Ou seja, o menino está feliz, né? Esse estado que o menino está, essa característica pode mudar, né? O menino ficou feliz, né? Estado mutatório, né? A criança parece contente, estado aparente, né? O menino continua feliz, né? Ou seja, continuidade de um estado, ou seja, continuidade justamente dessa característica referente ao sujeito, tá? Então a gente tem a questão dos núcleos do predicado, tá? O núcleo é a palavra mais importante, como a gente já falou aqui. Então, por exemplo, o núcleo do predicado nominal vai ser sempre o predicativo. Pedro está satisfeito. Então, satisfeito é o núcleo, por quê? Porque é a palavra mais importante, é a palavra fundamental para a construção do sentido do predicado, tá? Então, dando continuidade, a gente tem, por exemplo, o predicado agora verbo nominal, tá? Então, o que acontece? O predicado verbo nominal vai ser justamente aquele predicado que vai ter, obviamente, o verbo significativo mais o seu predicativo. Exemplo, João lia o documento ansioso, né? Então, eu tenho aqui o meu predicado, né? Quem lia o documento ansioso? João. Isolamos aqui o sujeito. Então, o foco vai ser aqui o predicado, né? Lia, no caso, o verbo ler, verbo significativo, verbo que expressa ação. Então, eu tenho o verbo transitivo, tá? Tenho já aqui meu predicado verbal, né? Só que eu tenho justamente a característica referente ao sujeito, tá? Então, eu tenho justamente o meu predicado nominal. Então, eu tenho núcleo do predicado nominal, ansioso. Núcleo do predicado verbal, verbo ler. Verbal, certo? E nominal, ou seja, verbo transitivo e o predicativo, né? Temos aqui o que a gente vai chamar de predicativo do objeto, né? Que é justamente a característica não referente ao sujeito, mas referente ao complemento do verbo. Então, aqui eu tenho o professor deixou João desconsolado, né? Então, desconsolado aqui é uma característica referente a João, só que João não é o sujeito. O sujeito aqui vai ser o professor. João aqui vai ser o complemento do verbo deixar. Logo, se eu tenho desconsolado como característica de João, eu tenho desconsolado como característica do complemento verbal, que aqui vai ser o objeto direto, que é o complemento do verbo. Então, por isso eu tenho o quê? Predicativo do objeto. O predicativo do objeto é a característica referente ao complemento do verbo, tá? Então, aqui a gente tem algumas reflexões sobre o núcleo do predicado verbo nominal, né? Lembrando, o núcleo do predicado verbo nominal vai ser sempre um verbo transitivo, né? Mais um nome que é uma característica. Então, eu tenho, por exemplo, os jogadores andam pelo gramado cansados, né? Então, eu tenho dois núcleos, o verbo andar, né? E tenho aqui o predicativo aqui cansados. Então, eu tenho esses dois núcleos. Temos aqui, para finalizar, né, a questão do predicativo e do adjunto adnominal, que causa sempre confusão. Então, tem esses dois exemplos, tá? A garota é estudiosa e a garota estudiosa está contente, né? Então, o que acontece? No primeiro caso, como a gente já viu, né, a garota é estudiosa. Estudiosa é um predicativo do sujeito, porque ele se refere, obviamente, a uma característica que se refere ao sujeito, né? Ela é ligada por meio de um verbo de ligação. Já no segundo, a gente tem o seguinte, a garota estudiosa está contente. Então, vamos aqui novamente comparar, né? A palavra estudiosa nos dois casos.
Estudiosa aqui está ligada diretamente, no caso aqui é o sujeito, e faz parte do sujeito, né? Ela não faz parte do predicado, tá? Ou então aqui nesse caso a gente vai ter um adjunto adnominal, né? Até porque estudiosa faz parte ainda do sujeito, tá? E lembrando o seguinte, professor, como diferenciar? Se a gente cortar estudiosa aqui, a frase mantém o sentido. Logo, ela não é um predicativo, é um adjunto adnominal. Se nós cortarmos estudiosa aqui no primeiro exemplo, certo? A frase perde o sentido. Logo, a palavra estudiosa no primeiro caso é um predicativo do sujeito, tá? Então a gente tem predicativo do sujeito, é um termo essencial da oração porque faz parte do predicado. Sem ele não há sentido. No segundo caso, né, onde a gente tem um adjunto adnominal, a gente tem um termo acessório. Não é fundamental para construir sentido, logo a gente pode cortar. O primeiro a gente não pode cortar, que é o predicativo, tá? O segundo nós podemos cortar, que o sentido é mantido, tá? Então, pessoal, é isso, né? Tenham todos uma excelente oportunidade aí de estudos, né, para vocês. E lembrando, conteúdo dado é conteúdo estudado, beleza? Então, até a próxima aula.